Olá, pessoinhas abençoadas que eu amo, estou com saudades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, conforme eu comuniquei vocês na aula passada, hoje nós vamos falar sobre a conquista e o processo de ocupação da Amazônia. Então, é o início da ocupação, não toda a ocupação. Ok? Então, se vocês quiserem acompanhar, é o conteúdo que inicia no capítulo 8, que traz por título Amazônia, a partir da página 142 do livro de vocês. Então, vamos lá. Amazônia é a região formada pela bacia do rio Amazonas e recoberta pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Prestem muita atenção nisso, tá? São informações importantíssimas que vocês têm que saber, não só por serem moradores do Brasil, mas são informações que vocês certamente sempre terão questões em provas oficiais, que já vocês vão fazer, né? Por exemplo, Enem, vestibular, concursos. Então, muita atenção, tá? A Amazônia é algo importantíssimo, tá? A floresta amazônica. Então, a grande Amazônia abrange 9 países da América do Sul. É uma área de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. A área brasileira representa 66% desse total e envolve os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, só para esclarecer uma dúvida e um mito para vocês, tá? Localização da Amazônia. Fica em qual região? Norte, tá? Onde vai abranger todos aqueles estados que vocês já listaram nas atividades anteriores, tá? Então, vocês já sabem que a Amazônia, tá? Não tem nada a ver com Manaus, ok? Tem muita gente que relaciona a Mata Atlântica ou a Amazônia somente com Manaus. É um mito, tá? Estou falando isso porque da turma de vocês eu já tive questionamentos, na faculdade teve questionamentos, e isso, se vocês procurarem, é sempre um mito. A gente relaciona o estado do Manaus, o estado, né, amazonense, essa região aí do Acre, muito com a Amazônia, mas especificamente a região de Manaus, o pessoal relaciona muito, tá? Então, é mito, não é só Manaus, tem muitas outras cidades, não é só o estado do Amazonas, ok? Localização da Amazônia aqui, então, para vocês terem uma noção do Brasil, tá? A vista aérea, então, como vocês já sabem, a Mata Atlântica, né, ou a Amazônia, ela corresponde a uma biodiversidade de mata imensa, a maior do planeta Terra, por isso que ela é tão importante, por isso que quando ela sofreu aquela queimada, tinha muitos países extremamente preocupados, tá? E às vezes tinha alguns, né, enfim, não posso criticar muito, mas alguns brasileiros não estavam se importando tanto, né? Porque nós já estamos adaptados com a qualidade do nosso ar. Porém, se nós formos falar da Amazônia a nível global, os outros países, principalmente os países de primeiro mundo e também os países os quais têm uma área verde minimizada, vão se importar muito com essa área, tá? Porque é rica em água e é rica em biodiversidade de plantas, de árvores, tá? Existem áreas que nunca foram exploradas ainda, né? Embora ainda nessa região
nós podemos falar que existem muitas empresas aí madeireiras, muitas empresas clandestinas. Ainda assim, nós podemos dizer que existem áreas e espécies, existem ecossistemas que ainda não foram explorados e ainda estão desconhecidos. Então, esse tipo de floresta é alvo de muitas pesquisas científicas ainda, tá? Então, é muito importante. Sem contar que auxilia nas trocas gasosas para que nós possamos manter, obviamente, um ar puro para respirar, porque a nossa poluição está causando um desequilíbrio na natureza, está aumentando a temperatura do nosso planeta. E, obviamente, que toda essa imensidão aí de mata vai fazer as trocas gasosas e vai proporcionar para o nosso ambiente esse frescor e transformar o gás carbônico e, obviamente, em ar, oxigênio, para que nós possamos ter a nossa manutenção da vida. A conquista da Amazônia. Os povos indígenas foram os primeiros a ocupar a região da Amazônia. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vivem em aldeias, ou seja, 258 mil pessoas. São bastante pessoas. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. São grupos que preservam suas características culturais, mantendo costumes, tradições e rituais que foram transmitidos sucessivamente através de gerações dos seus ancestrais de índios nativos, desde lá dos primórdios, do início da colonização no Brasil. Já existiam alguns índios lá, onde os portugueses, onde existe um povo lá que não foi colonizado. Então, esse povo já fazia parte dos que já estavam aqui no Brasil e que não foram colonizados, e eles mantêm algumas tradições e rituais, conforme a prof acabou de ler. Pessoal, ainda falando sobre os povos indígenas que vivem nessas florestas, aqui no Brasil, nós podemos falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Inclusive, nós temos um dia específico que é o Dia do Índio, não sei se vocês se recordam, mas nós temos. Então, assim, a respeito das aldeias indígenas, a respeito de como sobrevivem os indígenas hoje no Brasil, tá? Então, existem sim alguns povos nativos, que preservam seus rituais e costumes à risca, mas também existem aqueles os quais já utilizam roupas como a gente, frequentam universidades, eles têm escola, eles são catequizados, eles têm religiões diferentes, Eles têm uma linguagem típica, mas eles também falam a nossa língua tranquilamente. Eles não vão falar só a linguagem típica da aldeia deles. Eles vão falar sim o nosso português. Então, eles também adquiriram alguns costumes, dos homens brancos, ou alguns costumes dos povos que colonizaram o Brasil. Inclusive, nós temos esses costumes. Então, não são costumes típicos de índio, e são costumes típicos de pessoas assalariadas que trabalham. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um órgão que cuida dos índios, cuida toda essa questão aí de preservação, de reservas indígenas, para que os índios possam viver ainda e preservar os seus costumes, porque faz parte da cultura brasileira, Porém, o que acontece? Existem alguns locais, eu não me lembro se já comentei em sala de aula ou não, por exemplo, no Mato Grosso, a qual eu tenho conhecimento, e esses índios, eles cobram pedágios, Então, antigamente, isso não seria um comportamento típico de índio, O índio não estaria em estradas aí estaduais ou em estradas que levam a usinas hidrelétricas, por exemplo, cobrando pedágio. Eles estariam caçando e comendo, o fruto da sua própria caça. Eles estariam comendo aquilo que eles estão plantando no seu jardim e cultivando, enfim, nas suas plantações, na sua roça. Porém, não. Eles estão adquirindo dinheiro só em pedágio. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, eles movimentam muito, tá? Eles já têm acesso à tecnologia, muita tecnologia eles têm. E eles, com esse valor,
No caso, eles conseguem, obviamente, ter acesso a mais tecnologia, eles compram maquinários, eles viraram índios agricultores. Então, assim, aos poucos está, sim, se perdendo essa cultura indígena. E há uma preocupação no governo brasileiro em manter esses costumes, né? Mas que realmente está se perdendo, está. Triste? Sim. Mas também a gente percebe que há uma preocupação, sim, mesmo de povos indígenas, em acompanhar as demais localidades do mundo e também do Brasil através de tecnologias, com aparelhos celulares, informática, se alfabetizando, né, conhecendo outros países também, enfim, estão adquirindo, ampliando seus conhecimentos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a conquista da Amazônia. O povoamento da região norte pelo homem branco, estrangeiro e brasileiro de outras partes do país começou no final do século XIX, com a exploração do látex, da seringueira para a produção de borracha. Não sei se vocês já ouviram falar ou não das seringueiras, que é a árvore que produz um líquido, né? E esse líquido aí é o látex, o qual é a matéria-prima que fabrica borracha e diversos objetos que nós utilizamos hoje em dia, produtos industriais. O ciclo da borracha trouxe muita riqueza à região, como a construção do Teatro Amazonas, um dos mais belos do Brasil. O ciclo da borracha durou apenas algumas décadas, porém foi suficiente para atrair muitos migrantes para a região norte, sobretudo nordestinos. Ainda assim, durante o século XX, a região permaneceu praticamente isolada, economicamente e politicamente, do restante do país. Então aqui tem um exemplo, né, de como é a extração do látex, tá? Eles fazem pequenos cortes, como se fosse um pequeno riozinho, né, que vai correr ali na árvore, no tronco da árvore, e esse tronco, né, vai escoar, vai drenar um líquido que tem no tronco, e esse líquido é esbranquiçado, que é o látex que vai formar a borracha. Então, com relação às atividades, pessoal, ler o livro de geografia, na página 142 e 143, que é onde começa o nosso conteúdo. Responder no caderno o que é a floresta amazônica. 3. Descrever em conformidade com a aula a localização da floresta amazônica. Não vou me responder só em Manaus, tá? 4. Realize leitura do texto, o papel de cada um na produção da borracha, que está na página 148 do livro. Depois que vocês lerem, é uma história bem legal, que fala sobre quem produz o látex, quem tira, a questão da desigualdade na hora de retirar o látex, na hora de receber, né, o dinheiro que essa árvore produz, né. Eu quero que vocês escrevam um tópico em seu caderno a respeito do texto que vocês vão acabar de ler. Ok? Pessoal, se cuidem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E se vocês tiverem dúvida, podem me procurar.